Eu teve um período que eu estava caminhando com um cidadão que eu encontrei com ele numa das trilhas aqui de Teresópolis, um lugar maravilhoso que você sobe, vê um visual da montanha, e a gente se encontrou lá em cima, passou a conversar, viu que tinha várias afinidades e começamos a caminhar. E aí eu comecei a perceber que ele era uma pessoa mais dogmática, que ele tinha grandes verdades, né? E que ele acreditava mais nas pessoas que ele lia nos livros e assim ele tinha bastante dificuldade de conversar comigo, porque eu não era um livro, né? Era uma pessoa que estava conversando com ele. E no desentendimento, né, dessas conversas, eu mandei um artigo para ele em que a palavra felicidade aparecia. E aí, já na última etapa dessa nossa discordância, a gente já passou a não caminhar mais, eu entrei dentro das recomendações, né, se afastar de toxicidades, eu parei de caminhar e ele jogou um preconceito que existe na sociedade, que ele disse, também você fica falando de felicidade, esse papo de autoajuda. E o mais interessante é o seguinte, se você chegar e falar de motivação, né, e falar de autores motivacionais, e falar de motivação nas organizações, aí todo mundo, motivação nas organizações, isso é muito interessante, muito legal, vamos aprofundar essa questão. Mas eu pergunto para você, existe a possibilidade de falar de motivação sem falar de felicidade? O que as pessoas, na verdade, procuram quando a gente está falando de motivação? As pessoas estão querendo viver de forma mais feliz. Ninguém se motiva, mesmo que você diga que o cara, né, que você vai aumentar o salário dele, né, para ele se motivar, mas ele vai ter que ter a fantasia de que a vida dele vai melhorar, que ele vai ser mais feliz com mais dinheiro. Então, a gente tem trabalhado, e eu estava chamando esses autores que eu tenho lido, de autores e de excelentistas, que também tem vários deles que são fortemente excelentistas, mas eu diria que um termo mais amplo e mais adequado seriam autores motivacionais. Então nós estamos aqui, né, lendo aqui o nosso querido Frédéric Lenoir, comentando ele, já foi lido, né, estamos analisando, né? Então nós tivemos aqui na jornada o Cleon, o Hill, a Duckworth, o Goldratt, o Mason, o Goleman, o Moraes, o Pink, a Carol Dweck, o Hard, Benjamin Hard, Kramer e Amabile. Tudo isso foi lido, analisado, pelo menos em 3 artigos, né? Tirando ali a Kramer e a Amabile, que eu só fiz um, o resto tudo pelo menos 3. Estamos analisando agora o Frédéric Lenoir e estou lendo o Alberto Della Isola, que fala sobre Mentes Brilhantes, mas é um livro muito mais ligado à memória, à memorização do que outra coisa qualquer. Então, o Lenoir é um filósofo, sociólogo, escritor, especialista em religiões e espiritualidades, um cientista social, né? Tem mais ou menos a minha idade ali, nasceu, deve ter ali uns quase 60, né? E começou em 2009 e mantém uma emissão de rádio semanal sobre a cultura da França. O livro dele tem o seguinte objetivo: uma viagem filosófica sobre a felicidade, compreendida em sentido amplo, um percurso não linear, que não segue ordem cronológica, nem emergência de conceitos, o que ele consideraria bastante convencional e tedioso. Então ele vai aprofundando a questão da felicidade. Então o que eu acho que é interessante, e nesse artigo eu faço uma divisão, e o meu cachorrinho balança o rabo quando eu vou lendo, porque eu sinto necessidade de ir organizando a minha cabeça, classificando, criando mapas mentais e organizando.
quando as pessoas vão dizendo coisas. Então tem aqui uma expressão que o Lenoir coloca, que eu vou ler aqui para vocês, que ele diz o seguinte: você vai trabalhar com devemos, às vezes, eu vou abrir aspas para ele, né? Não existe o que somos. Vamos lá, abre aspas. Devemos, às vezes, aprender a nos tornar nós mesmos para além dos esquemas culturais e educativos que podem ter nos desviados do que somos. E na outra frase ele diz, isso se repete aqui, a felicidade é apenas subjetiva. Somente se realiza por meio da satisfação de nossas preferências naturais. Olha só as duas expressões. É como se a gente tivesse, né, que a gente chama aqui de formatação primária. A formatação primária nos desviou do que somos e tirou da gente as nossas preferências naturais. E eu tive a necessidade de fazer uma divisão entre esses autores, entre os naturalistas e os artificialistas. Os naturalistas, e aí eu acho que vai um pouco na linha do Rousseau, inclusive, acreditam que você tem uma determinada pedra preciosa e o caminho do conhecimento humano é você voltar como se fosse um garimpeiro que vai procurar aquela pedra preciosa perdida, né? Aquela história lá do Rousseau do bom selvagem, em que você vai resgatar o seu bom selvagem, a sua pedra preciosa. E do outro lado você tem os artificialistas, em que não acreditam que existe essa pedra preciosa. O artificialista ele acredita num ser humano menos romantizado, né? O naturalista vai acreditar que existe uma pedra preciosa que foi se perdendo e que você então tem que voltar, que você tem que trabalhar, e aí você perde a noção que o artificialista tem de que nós somos uma espécie viva que procura sobreviver e conforme os contextos nós vamos caminhando. Uma espécie muito mais aberta e muito menos fechada. Os naturalistas, por causa disso, desincentivam a originalização e os artificialistas não veem problema nenhum em você se originalizar. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.